Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um dia de aula e nós vamos dar continuidade à nossa série de aulas Apocalipse. Nós estamos no capítulo 5, parte um. Eu te convido a orar, se for possível, pela nossa aula de hoje. Vamos lá? Senhor Deus, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por chegarmos até aqui, obrigada pela tua presença, obrigada pela tua revelação. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que essa palavra, Senhor, encontre espaço na nossa vida e que nos gere fé, Senhor, e frutos. Nós pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Amém. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos começar hoje o capítulo 5, tá? Então, o capítulo 5 vai até o versículo 14. Hoje nós vamos fazer só a primeira parte, que é do versículo 1 até o 5. Mas antes de nós já iniciarmos o capítulo 5, eu peço um tempinho da sua atenção aqui para finalizar um pouquinho do versículo que faltou do capítulo 4 para a gente já começar o 5, tá? Então eu vou ler do versículo 7 a 11 e fazer uma explicação breve e nós já começamos o capítulo 5, tá bom? Então deixa eu ler para vocês o finalzinho do capítulo 4. Vamos lá. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra, graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, esse aqui é o finalzinho do capítulo 4 que ficou faltando na aula anterior, né? E nós vamos ver, então, toda a criação representada, toda a igreja, todo o povo de Deus, glorificando aquele que é digno de receber todo o louvor e adoração. Então, esse aqui é o momento, né, que Jesus ele é glorificado nos céus, toda glória, toda honra. E a gente vê que todos os representantes, tanto da criação, né, quanto da Igreja de Cristo, todos os cristãos representados aqui, através dos 24 anciãos e dos quatro seres viventes, que estão glorificando a Deus nesse momento. Bom, e para finalizar mesmo o capítulo 4, eu quero ler só essa passagem, porque fala muito do trono, né? E a gente ficou falando sobre a questão do trono ser, ou se ele é real, se ele é simbólico. Então, existe uma passagem também, em Isaías 66, que diz o Senhor: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão, me edificarão? É este o lugar, este é o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Lindo, né? Essas palavras. Bom, então aqui Deus, né, dá a entender que o céu inteiro é o trono dele, para que a gente também não fique limitado na ideia de um pequeno local específico existente nos céus, mas a gente entender que Deus, ele é o dono do universo, tudo foi criado por ele. E e não há nada, né, que a gente possa edificar para Deus, porque ele é dono de tudo, e todo o céu também é o trono dele, ele reina em tudo. E a terra também, né? Que ele falou, a terra pertence toda a ele também. Bom, nós finalizamos o capítulo 4. Nosso foco hoje é começar o capítulo 5 mesmo. Então, vamos começar na leitura do capítulo 5. E para que a gente possa se familiarizar com todo o capítulo, eu vou fazer uma leitura corrida do capítulo inteiro. Então, do versículo 1 até o 14, em dois slides só. Então, vai ficar bem longo. Mas nós vamos começar a ler depois em detalhes mais a partir do versículo 1, tá? Então, vamos fazer uma leitura, que aí você já vai conhecer tudo que Deus vai falar no capítulo 5. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos.
viu um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto com seu sangue e compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Esse é o capítulo 5 todo, né? Nós vamos ver o capítulo 5 em 4 aulas. Então, nós vamos ter a parte 1, 2, 3 e 4. Essa é a parte 1. Então, nós vamos começar no versículo 1. Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, na forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com os 7 selos. Então, agora o foco da visão de João vai para quê? Para a mão direita de Deus, né? Que está sentado no trono, e ele foca agora em um livro, né? E o livro não da forma como a gente conhece, mas em forma de rolo. E ele está escrito, então, de ambos os lados, ele consegue ver que ele está escrito, né, de ambos os lados, e selado com 7 selos. Então, nossa aula hoje nós vamos falar sobre livro. Bom, um livro com 7 selos. Vamos ver o que que isso poderia ser, né? Bom, o foco de João, então, fica nesse livro, praticamente nesse início do capítulo 5. O livro não é o livro que a gente pensa, né? Como a gente pensa na palavra livro, a gente já imagina algo retangular, né? Passando as páginas. Mas o livro aqui, no sentido, era um rolo, né? Então, os livros não eram feitos da nossa forma, né? Antigamente, então, era feito de papiro, né? De plantas mesmo, ou de pergaminho, que seria a pele de ovelha para poder escrever, né? Então não tem nosso papel do jeito que é hoje. Então eram esses rolos que eram escritos. Dá para entender o fato dele estar escrito por dentro e por fora, né? Existem 2 formas de olhar isso. Uma delas é que seria bastante informação, seja completamente escrito. E outra questão é que existem alguns documentos antigos, né, naquele tempo, que tinha finalidades específicas e eles eram escritos também por fora, né? Então pode ser um tipo de documento específico ou a questão de ser escrito bastante, né? Muitas revelações de Deus. Bom, mas esse livro, ele não era um livro qualquer, ele era um livro muito específico, porque ele estava lacrado com 7 selos. Outra ideia que a gente precisa ajustar é a nossa ideia de selo, né? Quando a gente fala, aquilo está selado, a gente pensa numa carta, né? Com um selinho que a gente pregava na carta para enviar. Bom, esse não é o selo aqui do livro.
O selo no livro era como se fosse uma assinatura, né, que permitia identificar a pessoa para a qual o documento pertencia. Então, o selo era esquentado um pedaço de argila. Então, a pessoa tinha um sinete que fala, né? Um pedaço de metal, um símbolo específico. Geralmente eles faziam em anel ou alguma chapinha. Então, eles iam e marcavam essa argila, né? Igual, por exemplo, os reis, né? Muitos reis tinham anéis, que era o sinete do rei. Então, o rei escrevia uma carta e derretia a argila e ele marcava com o anel aquela argila e fazia aquela marca do rei. Então, você sabia que aquela carta pertencia àquele rei. Aquele sinal que ficava na carta era chamado de bula, né? Ou impressão do selo. E ele era quebrado, né? Quando precisasse abrir o documento ou a carta. E se quebrasse, não tinha jeito de reconstituir, né? A não ser que fizesse um novo selo. Então, aquele documento foi aberto, violado, né? Não teria como fechá-lo novamente. E esse livro aqui, no qual João vê, ele era lacrado, selado, né? Fechado, especificamente para uma pessoa autorizada para poder abrir. Aí a gente viu lá na passagem que fala que ninguém era digno nem de olhar para ele, né? Então, depois no final, né, a gente vê que Jesus venceu e foi digno de abrir. Nós já lemos o capítulo inteiro, né? Jesus foi digno de abrir esse livro. Mas então nós vamos falar um pouco mais sobre livro. Então, assim, se vê a importância desse livro pela questão de ser 7 selos, né? Bom, vamos falar mais um pouquinho sobre livros. Onde a gente pode ver na Bíblia, né, Deus citando outros livros ou livros que Deus escreveu. Deus gosta de escrever livros. Por que que Deus escreve livros? Porque nós somos humanos, né, pessoal? Qual a nossa forma de aprendizado? A linguagem, né? Tanto ouvida quanto escrita, ou também dos sinais, né? É, Então, a nossa forma de aprendizado vem da palavra, né? O universo foi criado pela palavra. E o que é melhor do que um livro no qual você pode ler, reler, né? Meditar naquilo ali. Por isso que Deus escreveu a Bíblia, né? Um livro, para que a gente possa meditar naquilo, aprender, né? Ler. Bom, e falando sobre livro, nós vamos lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. E diz assim: não deixe de falar das palavras, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido, né? Então, ah, Deus dá a palavra para Moisés nas leis, então aqui Deus está dando uma orientação para Josué para quê? Para ele meditar, né, no livro da lei, para que o quê? Cumprir fielmente tudo que está escrito, para que tudo vá bem, né? Esse conselho serve para nós hoje, meditarmos na palavra, não nos afastarmos da palavra, isso nos mantém o quê? Conectados a Deus, nos caminhos do Senhor. Bom, podemos falar de um livro também específico, que seria o livro da vida. Não sei se a gente pode necessariamente chamar esse livro de livro da vida, assim, né? Definitivamente. Mas é o livro de Deus, né? Porque o Senhor responde a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então a Bíblia fala, né, do livro do também do Cordeiro, do livro da vida, no qual tem os nomes, né, daqueles que estão com o Senhor, que aceitaram Jesus, né? Então o livro do Cordeiro, o livro da vida, o livro de Deus, né? Então Deus falando sobre riscar do livro, né? Ou seja, a Davi também fala, não risque, né, meu livro, meu nome. Então, existe mais esse livro, né? A Bíblia fala que serão abertos os livros, é o primeiro livro da vida, ou o livro de quem? Dos viventes, né? De nós, nossos livros. Lá no Salmo 139, você vai ouvir falar de outro livro que fala: os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.
Então, estou falando de um livro da nossa vida, né? Escritos, determinados antes deles existirem esses dias, né? O que seria o nosso livro? Então, a gente vai ver também depois, lá para frente, em Apocalipse, que abriu o livro da vida, depois os livros foram abertos. Então, será que dá para entender? Fica uma interrogação. Que é o livro da vida, o livro de Deus, aquele no qual ele escreve o nosso nome, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente entra para a vida com Cristo, somos justificados, né? Mas nós também temos os nossos livros pessoais, do qual Deus, né, determina os nossos dias. Bom, vai ficar aqui essa pergunta para nós sobre os livros. Mais um lugar que nós podemos ver Deus escrevendo um livro seria no profeta Jeremias, capítulo 51, 60. E Deus fala para ele escrever, né? Então, Jeremias escreveu num rolo, né? No livro, todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo que foi registrado acerca da Babilônia. Então, aqui um livro específico para uma condenação, né? Então, nós já vimos um livro com os nossos nomes, um livro sobre a nossa vida, um livro de condenação, o livro da lei. E tem mais algum tipo de livro? Tem. Nós podemos ver livro também no profeta Daniel. E Deus fala: Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então, aqui são o quê? Profecias de Deus, as revelações de Deus dado para Daniel. Então, um livro de revelações, né? E Deus manda então selar, tá vendo? Fechar aquele livro. Mas o livro mais interessante que nós vamos ler fora, né, de Apocalipse, está lá em Ezequiel, porque parece tanto que um livro, né, o jeito que é escrito esse livro aqui, no qual nós estamos lendo, no capítulo 5, lá em Ezequiel, capítulo 2, 9 e 10, olha só. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro. Aquele não, um rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Então aqui nós estamos vendo, né, os juízos de Deus, né, é isso, o juízo de Deus. Então um rolo escrito de ambos os lados, tá vendo? Então com palavras de lamento, pranto e ais quando o povo desobedecia a Deus. Então, tem mais esse livro aqui. Bom, então, fazendo um resumo de livros, né? O que que poderia conter nesse livro no qual João está observando esse livro selado, tão dos dois lados? E são várias questões. Nós podemos ver promessas de Deus, vontade de Deus, misericórdias de Deus, juízos de Deus, ira de Deus. Então, nós podemos ver tanto coisas boas no sentido de promessas, vontade, misericórdia, quanto lamentos, ais, pranto, juízos, ira. Bom, e aí eu vou passar para vocês uma pesquisa que eu fiz sobre o que as pessoas defendem a ideia do que seria então esse livro selado com 7 selos, né? Bom, a ideia mais defendida é que seria a vontade de Deus revelada, por isso que ela está em primeiro lugar, hein? Então, seriam as revelações de Deus da nossa história mesmo, tanto os juízos quanto a misericórdia de Deus. A gente vai vendo quando os selos vão se abrindo, né? Depois, o que que vai acontecendo. Então, seria como se fosse a nossa história mesmo ali revelada. Bom, algumas pessoas defendem que seria uma sentença de Deus contra os inimigos da igreja, então que a finalidade desse livro seria essa sentença, né, contra para vencer o mal mesmo, contra os perseguidores da igreja, colocando fim no inimigo. Outras pessoas defendem que poderia ser os decretos de Deus para o futuro, que seriam revelações apenas futuras, né, que não estão associadas com a história que já aconteceu, mas que seriam coisas que ainda irão acontecer. Tem quem defende essa ideia. Bom, alguns defendem a ideia que seria textos do Apocalipse, os próximos capítulos, que é engraçado, né? Como se, então, está selada, como se a gente não pudesse ler, né? Mas
O Apocalipse, na verdade, já está escrito, então fica meio confuso isso aqui. Bom, alguns defenderam a ideia de que seria o Antigo Testamento ou o Antigo e o Novo juntos, mas outros falam que isso tem sentido nenhum, porque que Deus iria selar os testamentos, se a gente tem acesso, a gente pode ler, eles já estão revelados, escritos, então essas ideias vão ficando mais lá para baixo, né? Separação de Deus contra Israel, então seria as revelações de Deus mais especificamente para o povo de Israel, tem quem defenda essa ideia. E a última seria título de propriedade do planeta. Essa foi engraçado também, né? Não tô falando, eu falo engraçado, mas no sentido assim, as pessoas acreditam. Eu acho engraçado falar do título de propriedade do planeta, né? Nos dá um documento, né, que a gente é herdeiros. A Bíblia diz que nós somos cordeiros com Cristo, né? Que a terra, mas a Bíblia também diz que a terra foi dada aos homens, então assim fica é, meio sem sentido aqui. Bom, vamos falar de uma hipótese que é uma hipótese que está mais visível no momento para algumas pessoas, que seria a hipótese de que esse documento, esse livro selado com 7 selos, seria um testamento de Deus para um herdeiro específico. A gente gosta dessas coisas que põem mistério, né? Então, no livro de Apocalipse, a gente tem direito de viajar um pouco aqui e pensar várias coisas. Isso aqui, pessoal, são possibilidades, né? Então, cada pessoa tem que analisar as possibilidades e ver com a qual mais se identifica, né? E se não concordar com nenhuma dessas aqui, se tiver alguma outra ideia, eu não sei. Bom, o que seria a hipótese da herança? Os documentos antigos, né, de herdeiros, né, eles eram selados com 7 selos, né, testamentos. E esses testamentos, eles só eram válidos se tivessem 7 testemunhas e elas selassem esse documento. Então, para fazer essa herança lá para esse herdeiro, seria então 7 selos. E outra questão é, para o herdeiro receber ele só teria valor após a morte, né? Então as pessoas associam, né, que Jesus venceu a morte, então ele é o herdeiro de todas as coisas, né? Então ele recebe esse direito de abrir, porque ele era o único herdeiro mesmo. E nós viramos depois co-herdeiros com Cristo, né? Então que todas as coisas pertencem a ele, então é o documento do qual ele é o único que pode abrir, o único que tem acesso, o único que venceu, morreu para abrir esse documento. Ah, mas aí quem seriam as 7 testemunhas para selar esse livro? Mas o povo, todo mundo aqui arruma um jeito. As 7 testemunhas seriam os 7 espíritos de Deus, tá? Gente, isso aqui são hipóteses, tá? Então, os sete espíritos de Deus, que nós lemos lá em Isaías, lembra? Então, Espírito do Senhor, Espírito de entendimento, Espírito de poder. Então, os 7 espíritos seriam, então, as 7 testemunhas, os selos, os 7 selos, né? E onde na Bíblia está escrito que espírito pode ser comparado com selo, né? Em Efésios, capítulo 1, do 13 ao 14. Então fala, nele tendo vocês ouvido a palavra da verdade, o evangelho que os salvou e crido nela, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança para a redenção dos que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, o que quer dizer isso? Quando nós estamos em Cristo, nós somos justificados por Cristo, perdoados, nós recebemos o Espírito, né? O Espírito Santo. E por que que ele é um selo da promessa? Porque nós somos selados, ele passa a habitar em nós. Então, ele é a nossa garantia de que na volta de Jesus nós seremos ressuscitados, assim como Jesus foi ressuscitado e vive para todo sempre. Então, nós também ganhamos essa herança, né? A ressurreição através de Cristo. E então, o Espírito seria o selo do qual, né, Deus garante que nós pertencemos a Ele. Então, nós somos selados com o Espírito. Então, esse documento aqui teria sido selado pelos 7 Espíritos de Deus. Então, Jesus é o único capaz de abri-lo, porque ele é o herdeiro de todas as coisas e só ele venceu a morte, né?
Então, seria nesse sentido, nessa hipótese, tá bom? Bom, então vamos ler mais um pedacinho do capítulo 5, mas nós vamos continuar na próxima aula, tá? Nós estamos no versículo 2 e 3. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, por que esse livro, né, não poderia ser aberto, né, por ninguém? E aqui dignidade não está se associado à santidade, porque no céu tinha os anjos, né, que não pecaram, os serafins, que declaram santo, 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 que nem olha para Deus, né? Mas então a dignidade estava associado a uma identidade específica, né? E há uma missão. Então ele fala: Um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro os seus 7 selos. Nós vamos falar mais sobre Jesus na próxima aula, mas a identidade do herdeiro desse livro, do único que poderia abrir, teria que ser leão da tribo de Judá, teria que ser a raiz de Davi. E ele teria que vencer para abrir o livro, né? Então, o único que completa esses requisitos de ser o leão da tribo de Judá, ou seja, descendente de Judá, a raiz de Davi, descendente de Davi, é quem? O Messias prometido, o Salvador, Jesus, né? Então, ele é o herdeiro daquilo mesmo, do documento, porque ele completa a identidade necessária do único que poderia abrir esse livro, o Messias, o Salvador, aquele que venceu o quê? Ele venceu a morte, ele morreu por nós, para abrir o livro, né? Então, ele é o Messias, o Salvador, o ungido de Deus, preparado para esse momento, né? Desde a fundação do mundo, ele é o Cordeiro. Então, pessoal, nós vamos falar mais sobre ser o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, esses detalhes na próxima aula, tá bom? Bom, então essa foi a nossa aula 1 do capítulo 5. Agradeço a presença e se você quer ver outras aulas da série Apocalipse, você vai lá no playlist do canal, que tá todas as séries separadas e tem outras séries além do Apocalipse. A finalidade dessas aulas é incentivar você a ler a sua Bíblia em casa, começar a compreender o que você está lendo, além de só ler, às vezes, nos domingos ou em algum grupo, que você tenha contato com este livro, né? Deus nos deixou um livro para que nós tenhamos acesso à palavra dele, meditemos na palavra dele, e como se diz para Josué, Deus não se afaste desse livro, né? Então medita nele para que a gente vá, para que tudo vá bem. Muito obrigada, então, e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.